A pichação, ela carrega uma máscara. Tem muitas pessoas que acham ela feia, que é um bicho que passou por ali. É questão de conviver, de aprender a ter uma percepção sobre ela. Eu vou começar a ver o belo nela. O pichador, quando ele vai criar a logomarca dele, ele busca uma originalidade nesse letreiro para estar chamando a atenção nas ruas. Então não é só rabisco. Existe um processo criativo, um processo artístico muito bem elaborado para ele estar criando a marca dele. Quando a pichação de São Paulo surgiu na década de 80, esses jovens eles eram muito influenciados pela cultura do heavy metal, punk rock, hardcore, rock. Então, a pichação, na verdade, ela migrou do movimento punk, começo da década de 80. E eles se inspiraram para criar os logos deles, os letreiros, nos logos da banda de rock. Então o começo foi isso, assim, de capas do Iron Maiden, né, que você ia vendo, né, mas aí você vai aprimorando, né. E por sua vez esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de milhares de anos atrás, que na verdade essas runas são o primeiro alfabeto da Europa, que é o alfabeto dos povos germânicos, escandinavos, dos anglo-saxões, e os pichadores se apropriaram dessa escrita e criaram em cima, é uma antropofagia, não é uma simples cópia das runas. É uma criação em cima disso, uma evolução mesmo em cima disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos atrás migrou para São Paulo, para os povos bárbaros de São Paulo, os pichadores. Pra mim é pichação, não tem nada de grafite não, nem gosto de grafite. Grafite é meu trampo comercial, tá ligado? Ganhar uma moeda. Essa pichação de São Paulo, como a gente conhece hoje em dia, não é a primeira. A primeira pichação mesmo é a pichação política contra a ditadura, que começou na década de 60, que era o típico abaixo a ditadura, onde o cunho era só político, não tinha preocupação estética com as letras, era uma estética legível para qualquer alfabetizado ler. Depois da pichação da ditadura, que é a pichação política, vieram as pichações poéticas, que como o próprio nome diz, são frases poéticas. E no começo da década de 80, sendo um desdobramento da pichação do movimento punk, que também era uma pichação de cunho político, veio a pichação de São Paulo, que é um pouco mais focado acho que no ego assim, do pichador. O precursor foi o Cãofila, quilômetro 26, que na verdade não foi um pichador mesmo como a gente conhece a pichação hoje em dia. Ele na verdade ele era um dono de um canil, que vendia Cãofila, e ele saiu espalhando pela cidade inteira essa pichação, Cãofila, quilômetro 20. Aí no começo da década de 80, mas precisamente assim em 82, que começou a surgir mesmo a pichação, com Juneca, Bilão, Pessoinha, que também inspirados no Cãofila, e aí começaram mesmo a pichação. Pelos bairros deles, depois foram espalhando para outras regiões, e em 85 foi o auge, que foi durante a prefeitura do Jânio Quadros, que eles começaram a ser caçados pela prefeitura, que eles estavam pichando a cidade inteira. Candidatura do Egito. O que é isso? Aqui é um brasileiro na parada. Né? Então, no final dos anos 80, os prédios começaram a virar alvo da galera da pichação. Eu considero na pichação o trio de ferro, que foram aqueles 3 pichadores que, pra mim, na modalidade que mais se destaca na pichação, que é prédios, os 3 que mais se destacaram durante toda a história da pichação foram Di, Chencho e Chuin. Eles foram os pioneiros, né? Os pioneiros é uma disputa bonita, hein? Saudável, hein? Legal, pra ver quem fazia mais. Um fazia aqui, o outro vinha, fazia do lado, quebrava o outro, fazia um mais alto. Os caras tinham uma competitividade entre os 3, faziam vários prédios, muitos prédios. Só que o Di dá continuidade a isso, porque os caras ficam de maior, na realidade, os caras ficam de maior e eles interrompem essa vida. Logo em seguida que eles pararam, veio um cara que eternizou essa modalidade, o Di. O cara pichou prédio demais, tá ligado? Até hoje ele é considerado o cara que foi o maior pichador de São Paulo. E além de pichar prédio demais, ele também espalhou em várias quebradas. E o cara se eternizou na pichação com isso aí. Aí, ó. O Di, quando tava no auge do rolê dele, ele conseguiu pichar um prédio que era muito cobiçado pelos pichadores, Conjunto Nacional. E assim que ele desceu do prédio, ele ligou para um jornal, se passando por um morador que estava indignado, e a matéria foi vinculada como se ele fosse um morador, sendo que ele mesmo
que tinha acabado de pichar o prédio.